Nós vamos fazer a leitura de apenas um versículo, Isaías capítulo 2, versículo 5. Hoje nós vamos colocar vários slides aqui para os irmãos acompanharem. Não é todo dia, mas de vez em quando é bom a gente acompanhar. Eu vi uma frase que eu achei interessante que diz o seguinte: o que eu ouço, esqueço. O que vejo, lembro. O que faço, aprendo. Então o desejo é que nós estejamos ouvindo, lendo e depois praticando. Porque o que eu faço, eu realmente aprendo, praticando aquilo que eu escutei e o que eu também vi, o que eu li. Isaías capítulo 2, apenas o verso 5. Isaías capítulo 2, versículo 5. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Pai querido, nós somos gratos pela oportunidade que o Senhor nos dá de ter a Tua palavra como um espelho, como um ensino, e também, ó Deus, como tantos exemplos para que nós possamos aprender, ó Deus, o que não fazer e também o que fazer. O Senhor esteja nos abençoando essa noite, para que tenhamos atenção, tenhamos, ó Deus, disposição de aprender conforme aquilo que está proposto para nós nesse momento. Nos dá da Tua orientação, nos fortalece. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Corrupção. Nós estamos falando muito sobre isso. Há um ano e pouco atrás eu falei nos 2 domingos. Eu quero falar em um domingo só um pouquinho sobre esse tema tão comum. Hoje na escola dominical também nós ouvimos falar, e quando a gente começa a ler a Bíblia, nós percebemos tantos exemplos que tem ali na Bíblia do homem, tudo o que o homem faz. E a corrupção é como uma doença que ela vai contaminando muitos, que você poderia dizer aquele nunca vai se corromper, de repente está lá corrompido, porque aquele nunca não existe. Santo só existe Deus, e nós temos que orar, temos que clamar pela misericórdia, para que nós não estejamos sendo também corrompidos. Pergunta é: será que a corrupção e a injustiça são coisas novas? E a resposta já está aí, né? Nós sabemos que desde quando o mundo foi formado, Adão e Eva escreveram o primeiro capítulo, e o que nós podemos ver tanto no governo brasileiro, no governo mundial, ou na associação do bairro, em todo lugar, na nossa casa, o que nós podemos ver de corrupção faz parte do gênero humano, e esse capítulo só terá fim quando Jesus voltar. A corrupção não vai deixar de existir, mas uma vez Deus quase fez desaparecer a corrupção. Só que para Deus fazer desaparecer a corrupção, o que Ele tem que fazer? Desaparecer com os corruptos. Quase Deus fez desaparecer os corruptos. Quem são os corruptos? Todos os homens. Gênesis capítulo 6, versículos 5 a 9. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, que era continuamente mal todo o desígnio de seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal e os répteis e as aves do céu. Aí vem um alívio. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. E eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Certo momento, irmãos, Deus se deparou com tamanha maldade do homem, que Ele falou: eu vou acabar com tudo isso. E às vezes a gente olha, para tanta maldade todo lado,
É como se a gente pedisse ao Senhor: acaba com tudo isso. E comigo também, né? Acaba, porque parece que não tem jeito. O ser humano é mau, atitudes más brotam do nosso coração. Enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, é o que diz a palavra de Deus. Mas Deus desiste de acabar com a corrupção. Versículo 9 diz que Noé achou graça. Versículo 8, Noé achou graça diante do Senhor. Deus viu um homem que também era pecador, não era perfeito, mas era um homem que buscava Deus, íntegro. Gênesis 8, 21 conta aí a sequência dessa história. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Deus promete então acabar com a corrupção? Não. Ele promete não acabar mais com o homem. Até o dia que Jesus voltar não vai haver um outro dilúvio, não vai haver uma morte do homem, fim do homem. Mas Deus sabe que esse homem, de certa forma, continuará na sua corrupção. Irmãos, a Bíblia traz uma série de textos. Se a gente fosse ler somente os textos que falam sobre a corrupção, nós ficaríamos aqui muitas horas lendo. Eu separei 2 textos e chamo aqui de radiografia do corrupto. Radiografia do corrupto por quê? Porque na Bíblia nós encontramos várias passagens que falam da corrupção, do homem corrupto, dos feitos do corrupto, e aí a gente pode ver aquela radiografia, como esse corrupto é, e ele é muito parecido com o de hoje. O Salmo 73 é um texto muito base para isso. Nós vamos ler parte desse Salmo, versículo 4 em diante. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Está falando de quem? Do homem corrupto. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brota-lhes fantasia. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos, e diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Percebe aqui a radiografia? Versículos 4 e 5, tudo dá certo para eles, é o que nós lemos aqui. Para eles não há preocupação, seu corpo é sadio. Parece que para o corrupto tudo dá certo. Eles não partilham das canseiras dos mortais, né? Tudo vai bem. Versículos 6 e 7, o soberbo ocupa posição de superioridade. Fala que a soberbo cinge como um colar. Superioridade. Ainda no versículo 6 fala sobre violência. Eles são violentos, agressivos, às vezes desprezando os outros. A violência que os envolve como um manto. Orgulhosos, os olhos saltam-lhe da gordura. Vivem fantasias, do coração brotam fantasias. Pensam grande. Versículo 8, blasfema. É blasfemo, o corrupto, despreza Deus. Diz: contra os céus desabam a boca, sua língua percorre a terra. Contra os céus desabam a boca.
sempre buscando riquezas. E aí fala, tem por fonte que bebe a largos sorvos. Uma outra passagem, além de Isaías, além de Salmo 73, separei uma outra passagem, Isaías capítulo 2. Como eu disse, são muitas passagens. Mas olha o texto de Isaías capítulo 2, aqui de 5 a 8. O 5 foi o que nós lemos: vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. E ele diz: pois tu, Senhor, desamparastes o teu povo, a casa de Jacó, porque os seus encheram-se da corrupção do Oriente. Está falando de quem? O povo de Deus. Se encheram da corrupção do Oriente, e são agoureiros como os filisteus, e se associam com os filhos dos estranhos. A sua terra está cheia de prata e de ouro, e não tem conta os seus tesouros. Também está cheia de cavalos, e os teus carros não têm fim. Repare aqui, olha, ele fala no versículo 5 que esse povo vive cheio de crendices, superstições. Como nós percebemos que a corrupção atinge a área da igreja, das religiões, vivendo cheio de superstições, de crendice. Ele fala aqui que eles se associam com os filhos dos estranhos, essa ideia de pactuar na sociedade com corrupção, o grupo, a associação toda. Versículo 7 fala de dinheiro, né? A terra cheia de prata, e não tem conta os seus tesouros. Muito dinheiro, dinheiro que não se pode contar. Não é o que nós estamos vendo na corrupção? A gente ouve falar daqueles dinheiro lá, a gente fala, nem sabia que existia aquilo. É dinheiro, e nem eles sabem. A gente fala, ele tem tantos, nem você perguntar para ele, não tenho, não sabe, nem sabe. Esconde, possui o que mesmo não precisa, quer mais e quer mais, cheia de cavalos, os seus carros não têm fim. Versículo 8, também está cheia a sua terra de ídolos, adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Os ídolos dos homens. Está também relacionado ao que nós falamos há pouco, da questão das crendices, das superstições. O homem hoje é cheio de ídolos. E ídolos não precisa ser um objeto de madeira ou de pau, ou seja o que for. Seus ídolos são os seus pastores, são as suas vontades, seus desejos. No versículo 9 nós encontramos aqui: com isso a gente se abate e o homem se avilta, portanto não lhes perdoarás. A linguagem de hoje diz: porém todos serão humilhados e envergonhados. Ó Deus, não os perdoes. Então, irmãos, se a gente fosse falar de característica de corrupção, nós ficaríamos aqui muito tempo, né? E são bem essas, as mesmas características que nós encontramos hoje. Um corrupto que se fortalece, é sadio, superior, vem com malícia, blasfêmia, é alguém que busca tesouros. Todos esses são alguns do que nós podemos ver como detalhes, como exemplos.
O que nós podemos fazer, ou seja, qual é o perigo que nós corremos diante de tudo isso? Eu quero voltar para o Salmo 73. No Salmo 73, de 13 a 16, nós sabemos que Asaf, ele vendo aquela corrupção toda, ele se sentiu tentado. Versículo 13, ele diz: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Na verdade, então, ele sentiu um pouco de inveja dos corruptos, acreditar que não resta esperança. E é bem o que acontece conosco. Em relação aos problemas, às vezes parece que não existe esperança. E aquele que é honesto, ele é bobo, ele é uma pessoa inocente, ele é uma pessoa que está perdendo a oportunidade, diante de tantas facilidades que a corrupção está se mostrando aqui. Como pensa nessa hora? Como pensou nessa hora Asaf? Como pensa nessa hora aquele que é tentado à corrupção? Se até hoje a corrupção não acabou, nem vai acabar. Se corrupto sempre vai se dar bem. Se olho para todos os lados, só vejo imperfeições. Por que eu vou tentar ser diferente? Para que lutar? É inútil lutar, ser honesto, se o que eu ganho é desemprego, doenças e perseguições. Então, esse é o grande problema, é o grande perigo. Que nós temos que pedir para que Deus nos afaste disso. De pensar que não vale a pena seguir, não vale a pena ser honesto, não vale a pena tentar fazer o bem. Qual a ação que devemos tomar? A ação de Asaf, quando ele diz no versículo 17 em diante: até que entrei no santuário de Deus, atinei com o fim deles. Então ele percebeu o fim do corrupto. Tu certamente não os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as minhas entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem, tu os destróis, todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor ponho o meu refrigério. O Senhor Deus põe o meu refrigério, para proclamar todos os seus feitos. Repare, irmãos, primeiro ele tomou essa consciência de que esse corrupto se perderia. Ele entendeu: não devo me ajuntar ao corrupto, nem devo desistir da minha honestidade. Eu tenho que olhar e perceber que esta aparente vitória da corrupção em breve terminará. A vitória do corrupto é como um sonho que de repente vai terminar em pesadelo. O presente de um corrupto, o presente leva a um futuro de destruição. Todos eles serão julgados e condenados. Ele diz então que muito melhor do que isso é a presença de Deus. Versículo 23 diz: eu estou contigo, tu me seguras pela minha mão, tu me guias com o teu conselho e tu me recebes em glória. Porque enquanto que o fim do corrupto era a destruição, o fim daquele que serve a Deus
é a vida eterna, é a presença de Deus. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Essa é a frase, irmãos. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Talvez alguém possa pensar, mas em momento algum eu pensei em ser corrupto. Nós vamos ter cuidado com isso, né? Porque se nós não clamarmos a Deus, nós sabemos que não temos o mesmo poder, não cometemos o mesmo tipo de corrupção em escalas maiores, como a gente vê por aí, mas nós vamos no devagarinho da vida, do dia a dia, aceitando e tolerando tantas coisas e tanto pecado, que é a mesma questão, né? O pecado corrompe, vai corrompendo as nossas vidas e vai nos destruindo em muitas situações. O que eu preciso fazer? Também devo perceber o tamanho da loucura que é invejar o arrogante, desejar o prazer vindo do pecado. Temos a presença de Deus, temos o guiar de Deus, o aconselhar de Deus. Precisamos nos posicionar diante de tanta corrupção, não apenas protestando contra os outros, esquecendo os nossos pecados. Precisamos nos posicionar buscando um compromisso com Deus. É esse o nosso posicionamento. Então, com certeza, o meu protesto começa quando eu faço uma análise na minha própria vida, naquilo que eu posso mudar, naquilo que eu posso melhorar, naquilo que eu preciso fazer. Uma frase de um autor desconhecido que diz o seguinte: o mundo não é dos espertos, é das pessoas honestas e verdadeiras. A esperteza um dia é descoberta e vira vergonha. A honestidade se transforma em exemplo para as futuras gerações. Uma corrompe a vida, a outra enobrece a alma. Muito verdadeiro, irmãos. Quem acha que o mundo é dos espertos, está perdido. Essa esperteza um dia será descoberta, e não demora. E a esperteza vira o quê? Vira vergonha, pelo menos para quem tem um pouquinho de vergonha. Se descobrirem, que vergonha. Agora a honestidade é o que, irmãos? Honestidade para nós, além de enobrecer a alma, mas para nós é uma alegria, um prazer. Como é bom ser surpreendido fazendo uma coisa boa. Eu costumo brincar que parece que quando você está fazendo coisa certa, ninguém passa para ver, né? Aí se você estiver fazendo alguma coisa assim mais ou menos errada, vai aparecer um para enxergar. Mas é bom ser surpreendido fazendo boas coisas. Diante de tantas notícias de corrupção, nós não devemos pensar e dizer apenas: eu quero que esses corruptos sejam presos ou mortos. É ocasião para orarmos por tantas pessoas envolvidas na miserável corrupção. É tempo de clamar pelo Brasil, é tempo de clamar pelos corruptos. Primeiro, para que Deus toque, quebre esses corações, para que Deus coloque arrependimento. Não simplesmente para eles devolverem algum dinheiro, mas para que eles possam ser salvos, ir para o céu. Irmãos, o inferno é terrível. Quantos estão se perdendo por amar esse mundo mais do que a Deus? Por amar nada, né? Porque esse mundo é um vazio, só um vazio. Que vantagem leva alguém que tem um carro a mais, uma casa a mais? Todo esse dinheiro se vai, desaparece. Temos que orar para essas pessoas. Não podemos apenas também utilizar este momento para justificar os nossos pequenos delitos. Isso aqui é muito sério. Tem gente que está achando ótimo ver tanta corrupção, porque ele está se achando mais santo. Olha quanto rouba a bola, é só um pouquinho. Eu estava pensando essa semana, alguém já passou pela experiência de ter algum lixo para jogar fora? Aí você fica procurando uma ocasião oportuna. Aí a ocasião oportuna, às vezes, é
Um mau exemplo de alguém que montou um monte de lixo, aí tem aquele monte de lixo jogado no chão, aí você pega e joga o seu também. É mais ou menos isso que nós queremos fazer. Eu quero procurar alguém errado para justificar o meu erro. E o meu papel é tão pequenininho, eles jogaram lá um caminhão inteiro de lixo naquele lugar. O que tem eu jogar um papelzinho a mais? É errado. Todo mundo faz, né? Tem uma caçamba lá em perto de casa, todo mundo joga lixo, então eu vou jogar lixo também. Não, caçamba não foi feito para jogar lixo. Peça a Deus que te livre do mal. É um momento que deve ser aproveitado com reflexão pessoal, refletindo sobre o quanto nós também cedemos aos erros. Andemos na luz do Senhor. Isaías capítulo 2, versículo 5. É o chamado. Povo de Deus, não se misture com a corrupção do Oriente, com esses agoreiros, com esses homens que estão com tesouros sem conta, com cavalos, com carros que não têm fim. Andemos na luz do Senhor. Repare que o versículo diz: venham descendentes de Jacó, ou seja, venham, povo de Deus, venha caminhar na luz do Senhor, na luz que o Senhor dá. Existe um caminho de luz, não existe só esse caminho mau que está sendo ensinado, o caminho mau que os outros andam. Existe um caminho de luz. Andemos na luz do Senhor. Pelo poder de Deus isso é possível. 2 Pedro capítulo 1, versículos 3 e 4. 2 Pedro capítulo 1, versículos 3 e 4. Como é possível andar bem no mundo corrupto, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Por onde? O divino poder de Deus nos doa o quê? Algumas coisas? Não, todas as coisas que nós precisamos para uma vida de piedade. E como é? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Desse modo Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que por meio destes dons nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. É o mesmo texto na linguagem de hoje. Então o que diz esse texto? Que o poder de Deus e o conhecimento de Deus nos faz andar nesse caminho diferente, o caminho de luz. Há um caminho cheio de luz, há um caminho de luz. Eu achei interessante, nessa tradução diz que esse poder é através do qual Deus nos tem dado esses maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ou seja, como que nós vamos estar livres da corrupção? Envolvidos na obra de Deus, sendo servos de Deus, praticando os dons que Deus tem nos dado. A partir disso nós estamos andando na luz do Senhor. Ele fez isso para que por meio desses dons nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram. Ora, se eu vou ficar em casa à toa sem o que fazer, se eu não tenho compromisso nenhum com Deus, não tenho compromisso com a igreja, não tenho envolvimento com nada que é de Deus, cabeça vazia, complicado. Eu costumo dizer que se você ficar muito tempo à toa, ou você vai abrir a geladeira e vai fazer um lanchinho a cada hora, ou você vai estar inventando uma coisa errada para fazer.
Por isso que crente é gordo, não pode fazer coisa errada, né? Resolve comer. Nós precisamos estar ocupados. Quantas coisas que Deus nos dá. Exercer os nossos dons. E exercer dons, às vezes a gente só pensa que é dentro da igreja, né, irmãos? Que os nossos dons sejam exercidos lá fora. E olha, o que é dom, gente? É alguma coisa que você pode fazer para o reino de Deus, para servir a Deus. Hoje está tão fácil, né? Nós temos aí folhetos, nós temos várias coisas que você desenvolver um trabalho manual, comprar uma lembrança para dar a alguém, comprar um livro para doar para alguém, falar de Jesus. Que dom Deus tem dado a cada um de nós. Se Ele colocar na sua mente, né? Não, eu vou distribuir pelo menos 5 folhetos ou 5 mensagens por dia. Você não precisa ficar o dia inteiro. Jesus te ama, meu amigo. Não precisa. Um dia eu levei um susto, estava fazendo caminhada lá perto da Faite. De repente passa uma moto. Jesus te ama, meu amigo. Eu falei, opa. Agora ele está de moto, né? Ele vai longe. Não precisa tanto. Estou criticando, deixa ele lá com o problema dele lá, né? Não, cada um só cada um. Mas não estou dizendo que você precisa fazer isso. Mas já pensou se você pegar 5 folhetos e distribuir para pessoas, orar para que Deus coloque no coração pessoas à sua frente para você distribuir esses folhetos durante a semana? Alguma coisa nós podemos fazer. É esse o nosso objetivo, né? Nesse ano, estar lembrando dos nossos dons. O poder de Deus nos dá essa força. Vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Essa é a chave. Se eu estiver participando de Deus, participando da natureza divina, sede santos, porque eu sou santo. Se eu estiver buscando santidade, eu vou me livrar da paixão, da corrupção que há no mundo. Eu não tenho outra forma de me livrar da corrupção se eu não estiver envolvido com o reino de Deus, com as coisas de Deus. Eu preciso buscar o conhecimento de Deus. Eu preciso ser influenciado pela luz de Deus. É preciso buscar o conhecimento de Deus, assim seremos influenciados por sua luz. Conhecimento verdadeiro, não conhecimento místico movido por emoções, não conhecimento intelectual ligado ao estudo, conhecimento espiritual, integral e verdadeiro. Então essa aqui é uma frase, né, interessante. Conhecimento de Deus é o quê? É eu ser um teólogo? Conhecimento de Deus é o quê? Eu estar cheio de emoções. Eu conheço Deus, fui no céu 3 vezes essa semana. Mais do que isso, irmãos, é um conhecimento pessoal, é um conhecimento espiritual, integral, verdadeiro. Vos torneis participantes, coparticipantes da natureza divina, pela influência do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus fala conosco. Nós somos moldados à semelhança de Cristo, na verdadeira justiça, pelo Espírito Santo de Deus. Romanos 8, de 11 a 15. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. É uma promessa de Deus, irmãos. Esse Espírito Santo que habita em nós, esse mesmo vivificará o nosso corpo. E assim nós não somos devedores à carne, como constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. A diferença do corrupto e do não, do crente. Corrupto caminha para a carne e para a morte. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Nossa ação, irmãos, qual a ação que nós devemos tomar? Ser servos de Deus, buscar a Deus. O Salmo 1 dá-nos 2 lições aqui, já concluindo. Cuidado com as más companhias.
As más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado com as companhias. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Em segundo lugar, cuidado com o que abastece o seu coração. Seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Quem abastece o coração com raiva, ressentimento, malícia, abastece o seu coração de algo que vai enfraquecer a sua vida. Preencha a sua vida com a palavra de Deus, com esperança, amor, graça. Vos torneis coparticipantes da natureza divina, Efésios 4, 23 e 24, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, vos revistais do novo homem, criado segundo a Deus em justiça, retidão, procedentes da verdade. Influenciado pela justiça, pela verdade. Os torneis coparticipantes da natureza divina, Lucas 12, 12. Porque o Espírito Santo vos ensinará, naquela mesma hora, as coisas que deveis dizer. 1 Tessalonicenses 1, 5. Porque o Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder do Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Interessante isso. O Evangelho não chegou tão somente em palavra, mas em poder. Por que é uma palavra? Uma palavra, só palavra, ela é morta. Não adianta nada, palavra, palavra, palavra. Mas a palavra que se transforma em poder. O que é poder? Qual que é o poder do Evangelho? É transformar a nossa vida, mudar nosso caminho, nosso destino. O Evangelho chegou até nós em poder. Irmãos, que Deus nos abençoe. Andemos na luz do Senhor. Que Deus seja nos proporcionando a oportunidade de, nesse tempo de aflição, de dificuldades, de ouvirmos tanto falar em corrupção. Eu prometo que não vou ficar falando todo domingo em corrupção, mas eu achei que eu deveria falar um pouco também sobre isso que está acontecendo. Mas diante disso, lembre-se, precisamos orar, precisamos pedir que Deus transforme esses corações. Tantas pessoas que estão sendo presas, tantas pessoas que estão sendo julgadas. Que Deus amoleça corações, que são corações de pedra, que acham que não vai acontecer nada, que vão sempre se dar bem. Mas nós sabemos que não vão se dar bem. Mesmo que se der bem nesse mundo, eles estão fadados à destruição. E que Deus nos ajude, nos proteja, para que nós possamos ser bons exemplos, para que nós possamos ser pessoas boas no mundo perdido. Andemos na luz do Senhor. Andemos na luz do Senhor. Ele é a luz do mundo, Ele é a nossa luz. Vamos colocar em pé, nós vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra, Deus. Somos gratos porque a Tua palavra, ela é atual, ela toca, ó Deus, nos pontos que nós sempre vamos enxergar, ó Deus, acontecendo na nossa sociedade, na nossa vida, na nossa história. Deus querido, que o Senhor nos abençoe, que não sejamos como Asaf, que teve inveja dos arrogantes, mas que o Senhor Deus nos proteja, para que haja em nós, em nosso coração, ó Deus, um desejo de andar melhor, ó Deus, de fazer o melhor, não para ter algum benefício pessoal, ó Deus, mas por saber que esse é o nosso chamado, ó Pai. Somos chamados a obedecer ao Senhor, a andar na luz do Senhor. Ó Deus querido, tenha misericórdia de nós. Sabemos que o Senhor Deus perdoa, ó Deus, e por isso que o Senhor esteja abençoando cada um de nós aqui, ó Deus. Cada um diante da sua dificuldade,
do seu pecado, os problemas que tem enfrentado, talvez da corrupção que tem aceitado na sua vida. Que o Senhor Deus esteja tocando no coração de cada um de nós, ó Deus, para que mais alto do que o desejo de se dar bem neste mundo, ó Pai, nós estejamos tendo o desejo de te servir e de se dar bem na vida eterna, se dar bem na glória, ó Deus. Mesmo que venhamos a perder qualquer tesouro desse mundo, ó Pai, guie-nos, mostre-nos o caminho da luz. É isso que nós te pedimos, ó Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém.